Fala, torcida do Glorioso ligar aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias pra gente acompanhar e reagir juntos com novidades e informações exclusivas do nosso fogão. Tem notícia bombástica no vídeo, então fica até o final. Não tá tendo jogo do Botafogo por causa desse período de Copa do Mundo, mas o mercado de transferências está a todo vapor, com possíveis chegadas e possíveis saídas de jogadores. E tem rival que está interessado no técnico do Botafogo, no atual técnico do Botafogo. E aqui você vai ficar sabendo de tudo o que acontece, bastidores e tudo mais. Então é isso. Antes de tudo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você, torcedor botafoguense, que chega no conforto da sua residência. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir às novidades do nosso Botafogo. A CBF aí ajudando o Botafogo, né? A CBF abriu uma janela doméstica extraordinária para os clubes da Série A, em virtude da antecipação de alguns jogos da 19ª rodada do Brasileirão, informou o GE ontem à noite. A janela abriria no dia 20, porém, 5 duelos vão acontecer antes dessa data. Assim, com a Copa do Mundo em andamento, após a mudança de data de algumas partidas, a maior parte deles devido aos playoffs da Sul-Americana. A nova janela extraordinária ficará aberta entre 9 e 17 de julho e vale apenas para transferências nacionais. E a CBF justifica essa novidade para manter o equilíbrio da competição, evitando que os clubes que tiverem seus jogos antecipados fossem impedidos de utilizar os reforços, né? Um exemplo é o Fluminense, né? Vai poder aí registrar o Thiago Silva, que retornou aí ao futebol brasileiro. Vale lembrar que o Botafogo teve um duelo até antecipado para o dia 16 de julho no estádio Newton Santos, válido pela 19ª rodada, né? O Glorioso está no mercado, buscando reforços, mas segue punido com 6 transfers, beleza? Agora, uma novidade, o Botafogo ali determinou fim da linha para o goleiro Neto, né? O Botafogo rescindiu um contrato do goleiro. O fim do vínculo com o jogador foi publicado, inclusive, no BID, né, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, também ontem à tarde. O Glorioso ainda não se manifestou de forma oficial, quer dizer, ainda não se despediu do atleta ali, nem numa nota oficial. O Neto estava fora dos planos após ter falhado em todas as competições nas quais atuou pelo Botafogo. Além disso, foi expulso no último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, por xingar o árbitro no duelo contra o Bahia, né? O Botafogo vencia por 1-0 aquele jogo, e aí o Neto, infantilmente, foi expulso daquela partida. Entrou o goleiro Raul, que falhou num gol contra bizarro ali do Ferrarense, e depois tomou uma virada no final. Neto, como eu disse, fora dos planos do Botafogo, chegou no Glorioso em agosto de 25 e tinha contrato até junho de 27 em um alto salário, né? Um alto salário real, né? Com a camisa alvinegra foram 22 partidas e 25 gols sofridos. Segundo o GE, ele tem interesses e sondagem do futebol italiano, Catar, China, Itália, Inglaterra e também Paraguai. Beleza? Agora, mudando de assunto, trazendo atualização sobre Franklin Carvalho, o Botafogo se reuniu com o Franklin Carvalho nesta sexta-feira acerca do interesse do Vasco, segundo informou o jornalista Bernardo Gentili, tá? A decisão agora está nas mãos do treinador, se fica ou se muda para o rival. No encontro, Frank Carvalho afirmou que não teve nenhuma reunião com o Vasco e que qualquer contato deveria primeiro acontecer com o Glorioso, valorizando a relação e o contrato que tem. O Botafogo, por sua vez, entende que a decisão está nas mãos do treinador, que sairá se o Vasco pagar a multa rescisória, considerada baixa. O Fogão não pretende facilitar a transferência. Cara, Frank Carvalho não é unanimidade entre os torcedores do Botafogo, né? Vale lembrar que ele foi vaiado no jogo contra o Coritiba na sua estreia, né? Depois de estar vencendo ali, acabou cedendo um empate no final. Então, algumas mudanças que geraram algum tipo de burburinho também dentro da própria torcida que não concordou com algumas atitudes do próprio treinador. Me chama a atenção, né, esse movimento do Vasco, mas dá para entender que é a relação do Admar Lopes, português, com o próprio Franklin Carvalho. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Seria algo tenebroso, né? O Franklin Carvalho conversa sim com o Vasco há muito tempo. Há muito tempo. Então, eu tô achando que o que vai acontecer, o que aconteceu ontem foi o seguinte: fizeram uma reunião para o Botafogo não sair de bobo na história, fizeram uma reunião no sentido assim, ó,
Vamos dizer aqui que o Franklin, né, também para não sair como o filho da mãe da história, né? Ó, não sei de nada, ninguém veio falar comigo, tentaram contato comigo, mas eu disse que tinha que falar com o Botafogo primeiro. Aí o Vasco vai falar com o Botafogo, vai pagar a multa e vai levar. Principalmente porque a gente vai ter a concretização do negócio com a GDA. Mas já não está concretizado? Gente, está concretizado. É o nosso novo investidor, mas falta, e eu já falei para vocês mais uma vez, a transferência dos 90% da propriedade da SAF Botafogo para titularidade da Eagle, sair da Eagle para vir para titularidade da GDA. Os 90% da SAF Botafogo sair da titularidade da Eagle e vir para titularidade da GDA. A hora que esses caras desembarcarem aqui no Rio, a tendência é falar pro nosso treinador, meu garoto, tua batata tá assando aí, né? E o cara vai, meu irmão, aí vem um Vasco querendo pagar, vai levar, entendeu? Só que aí vão conduzir isso de uma melhor forma, a informação talvez não vaze, vão conduzir isso de uma melhor forma e ele vai acabar saindo. Minha opinião sobre isso, cara, tem que sair. Eu acho que se tá conversando, tem que sair. Eu tenho uma opinião sobre isso anterior a esse episódio e eu tenho uma opinião sobre isso agora, depois de, principalmente desse conflito de versões aí, onde me aponta muito, tá cheirando a ter caroço nesse angu. Beleza? O negócio é o seguinte, eu, por definição, eu não demitiria o Franklin Carvalho, não porque eu goste do trabalho do Franklin Carvalho. Para falar a verdade, eu não gosto do trabalho do Franklin Carvalho. Eu acho que o Franklin Carvalho deixa pontos fáceis sobre a mesa, não conquista pontos difíceis. Foi patética a eliminação na Copa do Brasil. Aquilo dali demonstra para mim uma falta de comando sobre o elenco e uma falta de poder de transformar uma situação. Um elenco agindo de uma forma tão apática, ele não consegue voltar do vestiário com um ânimo diferente, não consegue mexer nas peças de modo que elas produzam. Ele também não conseguiu tomar as decisões corretas. O Alex Telles não participa daquele jogo, mas coisas muito erradas aconteceram ali. Então, é um cara que, para mim, ele não me convence. É o cara que chega e tira o Neto da geladeira para botar no nosso gol, para ficar entregando ponto atrás de ponto. O Neto erra, ele roda goleiros e depois ele volta pro Neto. E o Neto continua falhando. Então, assim, é uma série de tomada de decisões assim, dele que eu não consigo aprovar o trabalho dele. Mas eu acho que se você tivesse que ter trocado o treinador, você tinha que ter tido essa convicção ainda na reta final ali da Copa do Mundo. Por quê? Se você demite um treinador na reta final, ou melhor, no iniciozinho da Copa do Mundo, né? Antes de começar a Copa do Mundo, melhor me expressando aqui. Você dá a Copa do Mundo inteiro para esse cara poder trabalhar. Chegar, se adaptar, esse cara vai ter 30 dias, intertemporada, e aí ele começa o brasileiro com um novo treinador. Essa janela de oportunidade seria a janela de oportunidade de convicção. O Botafogo não a aproveitou. Beleza, tranquilo. Eu entendo não aproveitar. Como eu te disse, até esse episódio agora, eu não demitiria o Franklin Carvalho também. Eu entendo o Botafogo fazer, não estou cobrando que tivesse feito, mas ali era uma janela de oportunidade, ela existia. Você podia ter aproveitado, você seria criticado se fizesse, você poderia também ser elogiado, poderia dar certo, poderia dar errado, ninguém sabe. Beleza. Agora, no meio da Copa do Mundo, você já perdeu todo esse tempo, vai demitir agora? Por que não demitiu antes então? Já começa a ficar mais complicada uma tomada de decisão para demissão. Ainda assim, talvez dê certo. Beleza. Quanto mais tempo passar e menos tempo você tem para tomar essa decisão. Aí vai deixar para perder o treinador. Quando terminar a Copa do Mundo, jogou fora todo o período de Copa do Mundo. Tá entendendo? Então, assim, eu não demitiria ele agora. Por quê? O cara, em tese, tem 30 dias para arrumar o time, arrumar o sistema defensivo, treinar essa equipe, conversar com os jogadores, melhorar o clima no vestiário, recuperar jogadores lesionados, ajustar taticamente aquilo que não vinha dando certo. E o modelo de jogo dele já vinha sendo implementado. A tendência é que esses jogadores, ao longo desses 30 dias, melhorem taticamente de acordo com aquilo que deseja o treinador. E que fisicamente voltem na ponta dos cascos. A tendência é que o Botafogo derrube os transfer bans, contrate jogadores, e a tendência é que o Botafogo suba de performance, tirando algumas carniças do elenco, como, por exemplo, o goleiro Neto,
e trazendo um goleiro que realmente vai, no mínimo, parar de frangar. Se o Botafogo tiver um goleiro, não é que vai trazer o Neuer, mas um goleiro que pare de frangar já vai ajudar e ajudar muito. Tá entendendo? Já vai ajudar e ajudar muito. Por exemplo, teríamos ganhado do Bahia. Por exemplo, não teríamos sido eliminados contra a Chapecoense. Por exemplo, não teríamos sido eliminados lá contra o Barcelona. Entendeu? Então, assim, aí, pô, quando o cara tem tempo pra treinar, quando o cara tem uma janela finalmente a seu favor, tu demite o cara, eu acho que não faz sentido, beleza? E aí, eu daria 2 metas pra ele. Ou você se classifica pra Libertadores, vaga direta, ou você ganha a Sul-Americana. Porque você pode perder a Sul-Americana, mas chegar em 5º do Brasileiro e conseguir uma vaga direta. Você pode ficar em 10º no Brasileiro, mas você pode ganhar uma Sul-Americana conseguindo a vaga direta e um título. Se ele cumprisse essas 2 metas, ou uma das 2 metas, eu renovaria o contrato dele, um prêmio para quem atingiu uma performance. Se ele não atingisse, cara, muito obrigado pelos serviços prestados, a gente vai para o mercado buscar um novo treinador. Agora, sabendo que ele conversa com a galera do Vasco, de novo, vou reafirmar, são as informações que batem em mim, vindo da imprensa vascaína. E tem jornalista reafirmando isso aí na mídia. Só procurar a notícia que você vai encontrar. Muito me estranha toda essa situação, beleza? E tem um outro porém aqui também, que é o seguinte. Só acho, que a GDA chegando não faz sentido nenhum ela querer continuar com Franklin Carvalho, que está fragilizado no Botafogo, porque obviamente ele não é uma unanimidade para a torcida, ele não é uma unanimidade dentro do Botafogo, e quem segurava ele lá, que é o John Textor, hoje não tem mais nenhum poder no Botafogo. É óbvio que o Franklin está se sentindo inseguro no cargo. É óbvio que ele está se sentindo inseguro no cargo. E por que a GDA manteria um técnico contratado pelo John Textor, que não tem grandes resultados táticos, técnicos, que o time é uma zona defensivamente, nunca funcionou, mesmo ele já tendo todo tempo do mundo para trabalhar? Por que a GDA manteria esse cara lá? Será que o Franklin Carvalho tem o perfil de treinador que a GDA quer? Será que o Franklin Carvalho tá encaixado dentro da lógica de como que é a GDA? E outra coisa, o Franklin Carvalho é peixe do John Textor. Ele só tá lá por causa do John Textor. Pode ter certeza disso. Ele só tá lá porque o John Textor bancou a contratação dele. Vai deixar um homem de confiança do John Textor comandando o teu elenco? Quem também pensa em vendas é o Botafogo, até porque a situação financeira do Glorioso não é das melhores, mas a equipe carioca pode ter um bom saldo neste período de Copa do Mundo ou quem sabe até mesmo depois do Mundial. Isso porque o clube está procurando compradores para Álvaro Montoro, jovem jogador que tem um valor de mercado muito alto e isso está sendo considerado pela SAF botafoguense. Os valores desejados pelo clube carioca giram em torno de 25 a 30 milhões de euros. Além de Montoro, existe também a situação envolvendo o meia Danilo, que está com a seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo. Botafogo rescinde o contrato com o goleiro Neto após passagem frustrante. O Neto realmente não jogou bem no Botafogo e seu contrato foi rescindido. O jogo contra o Bahia, em que foi expulso por ofender o árbitro ainda no primeiro tempo, foi o último do goleiro Neto como jogador do Botafogo. Em uma passagem decepcionante e repleta de falhas, o defensor teve seu contrato rescindido com o Botafogo na sexta-feira, após acordo entre as partes. Neto tinha contrato até junho de 27 e tinha um dos maiores salários do elenco do Botafogo. No acordo de rescisão, o Botafogo vai pagar parte da dívida que tem com o goleiro. A rescisão de contrato apareceu no BID nesta sexta-feira. Torcedor do Glorioso, deixa aqui a sua opinião nos comentários. O que você acha sobre a rescisão de contrato com o Neto? Eu acho que ele tinha que sair mesmo, porque não jogou bem no Botafogo. E é isso, o Botafogo tem que buscar um goleiro melhor agora. Essas foram as novidades do nosso Botafogo. E até a próxima com mais novidades do Glorioso.